Mais uma aula, mais uma segunda-feira de discipulado, e falando, sobre esse tema tão importante de nós anunciarmos, o Evangelho ao alcance de todos. É o tema do nosso estudo nesse período, nesse bloco de estudos aí de discipulado. O Evangelho ao alcance de todos. E hoje, o tópico de hoje, o propósito da criação do homem, ok? O propósito da criação do homem é muito importante. Nós estamos aqui com material que desenvolvemos toda segunda-feira, vocês trouxeram aí. Vamos ver se vem mais alguns alunos, vão vir? Espero que venham. Mas o tópico de hoje, o propósito da criação do homem. O homem não é uma obra do acaso. O homem não é um evento que aconteceu do nada, do acaso, de algo sem sentido. O homem não é um ser que aparece sem propósito. Há um propósito na criação do homem. Entretanto, o que nós vamos abordar é muito importante. Nós já demos aqui algumas pinceladas sobre isso, mas o que vamos abordar é importante por quê? Porque nós temos vários conceitos da criação do homem. Nós temos vários conceitos. Nós passamos pela escola pública, escola particular, e geralmente o conceito que nós recebemos da escola, conceito que nós recebemos, da vida acadêmica, é o conceito científico. Então o cientista procura, através de experiências, de laboratório, enfim, das ferramentas que ele tem, o cientista procura resposta para a origem do homem. Então nós temos um conceito científico, um conceito dos cientistas, e nesse conceito nós temos duas escolas: a escola evolucionista, que é uma escola que desenvolve o pensamento de Charles Darwin, um inglês, um cientista inglês aí, um naturalista inglês, e também dentro do conceito científico também aos criacionistas. Então aos evolucionistas e aos criacionistas. Nós não vamos entrar nessa questão. Nós não precisamos debater criação, evolução. Aliás, a Emília me deu um livro esses tempos atrás, de presente, e eu estou lendo esse livro, já li algumas páginas, e é um debate entre dois cientistas. Um é cristão, o outro é não cristão. Os dois são matemáticos, os dois são físicos, trabalham com medidas, trabalham com disciplina, chamada as exatas. Entretanto, debatem, mas vão debater e não chegarão a conclusão nenhuma. Não é esse o nosso. Nós não vamos debater cientificamente, porque os cientistas se dividem entre evolucionistas e criacionistas. Há o conceito filosófico também. Nós já abordamos isso. E eu até coloquei no rodapé aqui, para não esquecer, que principalmente o conceito da criação, já na linha filosófica grega, e não só, filosofias ocidentais, asiáticas, orientais, desenvolveram isso, mas principalmente um homem chamado Heráclito, viveu mais ou menos 450, 500 anos antes de Cristo. Ele já falava de um termo que nós já desenvolvemos aqui, chamado logos, pois até em grego aqui, logos, é um termo que ele gerou, ou seja, é a palavra criadora, é uma ideia, a ideia que traz tudo, é uma ideia que traz tudo à vida, é uma mente, é um conceito, é uma palavra, através dela tudo é gerado, tudo é criado, independente da forma como é organizada o universo. Os cientistas, os matemáticos, os físicos, enfim, estudam como as partículas se unem, qual é o processo químico de toda a criação. O Heráclito não se preocupa com isso. Ele fala que há o quê? Há uma razão de tudo. O logos é uma razão. E através dessa razão, não importa o método
a química, a fórmula, a forma que as coisas são geradas. O importante é que o Logos gera tudo. E depois uma escola desenvolveu mais esse termo Logos, que era a escola estoica, os estoicos, que é uma escola também que difundiu muito a questão do verbo. Era uma escola que falava muito sobre ética, moral, o homem como ser moral, ser ético. Os estoicos trabalhavam muito a questão moral, e eles desenvolveram muito sobre a questão do Logos, né, do Logos, ok? Então os estoicos desenvolveram, é uma escola que difundia muito a questão, antes do Novo Testamento existir, antes de João escrever sobre o Logos, já 300 anos antes de Cristo, os estoicos já eram uma escola que desenvolvia muito e influenciou muito o Império Romano, influenciou muito a filosofia romana. Então nós temos aí várias ideias, não é? E temos os teólogos, que também se dividem em várias vertentes. Há teólogos que são evolucionistas, que eles creem que Deus, qual que é o problema de Deus usar a evolução? Pegar uma partícula, desenvolver ela através dos séculos e de eras. A Bíblia é um livro que não se limita a dar datas, a colocar fórmula. Isso não estou dizendo que eu creio nisso, mas qual o problema também de crer nisso? O importante é que nós existimos e alguém nos criou. Então os teólogos se dividem também entre os evolucionistas, os criacionistas. Os criacionistas é uma ala chamada, né, ala mais ortodoxa, uma ala mais, não é, chamada uma ala mais fundamentalista, e existe uma ala mais progressista. Enfim, são coisas que a gente vai entender um dia, vai estudar um pouco mais sobre teologia, nós vamos entrar nessas áreas aí. Mas o importante hoje é uma pincelada básica. O mais importante é que somos uma obra-prima de Deus. Amém? Efésios 2,10 diz isso. Efésios 2,10, eu já falei para vocês. Paulo dizendo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Palavra feitura do grego poema, nós já falamos aqui sobre isso. Então somos uma obra-prima, de onde vem a palavra ópera. É interessante que no italiano, eu fui ler na tradução italiana, né? Efésios 2,10, diz lá, nós somos uma ópera. Bonito, né? O que é uma ópera? Ópera é uma história cantada, um enredo cantado, não é? É bonito, não é uma ópera? É um enredo cantado. Temos a ópera do quê? Do Barbeiro de Sevilha, temos a ópera como chama aquela, foi uma cigana, que era temos aí várias óperas, não lembro o nome agora, mas enfim, não é a minha área. Oi? A ópera do malandro, aí já é o Chico Buarque, né? Do malandro, no Brasil é a ópera do malandro. Eu vou dizer para você e a Rocinha. Você viu, né? A ópera do malandro, mandei para o seu vídeo. Assistiu lá a ópera do missionário malandro? Não? Eu falava para você, essa é a ópera do malandro. E tem a ópera do malandro dos evangélicos também. A ópera do malandro, não é? Que não leva as coisas a sério, mas vamos falar da ópera do Senhor. Amém. A ópera daquele que não é malandro, daquele que é verdadeiro. Outra coisa importante, apenas para a gente, Heráclito, os estoicos, irmãos, dão em nós banho de moral e de ética. Eram pessoas que, quando tomavam uma decisão e se convertiam à filosofia estoica, eles primavam por viver uma vida ética, uma vida separada, uma vida que fosse padrão. E por vezes nós, como cristãos, não temos que hoje nós possamos, através da criação de Deus, relembrar que fomos criados para termos a natureza do Senhor. Amém? Então, propósito da criação de Deus, bem-vindos você que está aqui no nosso canal, agora estamos no YouTube. Se você está se sentindo bem, essa aula está sendo útil para si, divulgue ela, né, dê o seu like, dê o seu clique, agora como que publique, compartilhe, agora é compartilhamento, amém? Apesar que essa não é a nossa ideia é ensinar, não é fazer números, nós queremos conteúdo, porque Deus não conta, Deus pesa, meu amigo, Deus pesa. Vamos lá então.
Vamos começar a leitura hoje, começando ali do nosso teólogo, filósofo, patrimônio cultural, teológico e filosófico da Renovo. Afonso, como é que você sabe que é você? É humildade demais, né? Antes de eu ler, pegando o estudo, só uma pergunta. Fala bem fortinho para o pessoal ouvir que, olha, quem está falando aqui é um aluno, ele é tão humilde que ele não gosta de aparecer. Vamos lá. Pois é, filosofia e tal, pensamento. Podemos afirmar que a fé, ela tem que ser cega? Cega? É, ou crer ou não crer. Não a religião, mas a fé, a nível de crer. A fé é uma questão abstrata, no sentido, em Hebreus 11:6 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11, não é? Hebreus 11, a fé é o firme, o versículo 1, Hebreus 11, verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e dos fatos que não se veem, entretanto não é cega. Sim. Ela tem uma concretude, ela tem uma substância. Assim, a pessoa crê sem dar ouvidos. Agora tem a fé inteligente e tem a fé burra. A fé burra, como expressão, termo, tá? É aquela fé que você acredita em tudo. Alguém fala que teve uma revelação, alguém fala que... Por exemplo, anos atrás um pastor morreu. Ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria e fez um documento que não poderiam sepultar ele durante os 3 dias que ele ficaria. Morreu, lá apodreceu, cheirou mal e até agora estão esperando ele ressuscitar. E o pessoal que ficou lá acreditando, que fé é essa? Isso não é fé inteligente, é uma fé ignorante. Então a fé, ela trabalha com elementos concretos. Se você perceber, Jesus sempre diz, em verdade vos digo. Não é? Se crede em mim, crede também em Deus. Mas esse crer, esse credo que temos, ele tem substância, ele é inteligente, ele tem concretude. Sustenta. Então, com essa introdução filosófica muito boa que você trouxe para nós, inicia a leitura aí. Ler e orar. E Deus nos abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:28. Amém. Aí já temos uma ideia, não é, Afonso? Olha, uma ideia. Se você separar os verbos imperativos aí, só nesse versículo aí, você vai perceber que de toda a criação daquela narrativa de Gênesis, só em relação ao ser humano nós temos esses imperativos. Diz aqui, e Deus os abençoou, ele lhes disse, sede fecundos, ou seja, capacidade de multiplicar, capacidade de gerar vida, capacidade de produzir. Então, produzam, é um verbo imperativo, produzam. Por isso que a Renovo tem que produzir. Olha agora, vamos agora produzir uma fé ignorante, uma fé concreta. Produzir, irmãos, façam filho aí, tem que ter 20, 50 cada um. É pegar um texto e deturpar ele, isso é uma fé, tá vendo? Agora, produzir com sabedoria, produzir com o poder da produção. Você viu como Deus criou o homem, rapaz? Estava falando para a esposa outro dia, falei, como Deus é poderoso, criou Adão. Houve toda aquela questão da queda, diz que Adão conheceu a sua esposa, e depois, a primeira coisa que Adão fez o quê? Gêmeos. Olha o poder do homem. Bora ver, a primeira pegada do Adão já foi o quê? Gêmeos. Então veja aí, o poder da criação. Tá vendo aí, Sara? Ler e orar, Deus, a pessoa, Sara, já casa aí, e de repente 2 gêmeos, um menino e uma menina. Vai ser benção aí para a gente consagrar aqui ao Senhor. Mas não é agora não, calma, mas toda fé inteligente, fé sábia, fé com sabedoria, estudar, se formar. Amém. Vamos lá então. Olha, Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, fecundar, multiplicar, produzir, multiplicai-vos, enchei a terra.
A capacidade do quê? Capacidade de produção em série. Encher a terra. Encher. Depois, sujeitai-a. Governo, domínio, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todo animal que rasteja pela terra. Já nesse primeiro versículo, Afonso, temos um propósito de Deus especial. Continuemos a leitura aí. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Gênesis 1, 26. Dentre toda a criação, o homem é o que Deus criou de mais elevado. Ele é o recipiente preparado por Deus para o seu plano. O homem é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Além do homem, nenhuma outra criatura se parece com ele em imagem e semelhança. Amém. Então vamos ler aqui a primeira divisão do tópico de hoje, não é? Esse conteúdo do tópico de hoje. Dá para ler daí, Emília? O primeiro tópico? É. O homem e seus aspectos, especial na criação. O homem e seu aspecto, né? Tem um S ali, eu vou tirar até esse S para... Multiplicou esse S. Multiplicou, tá vendo? O homem está tão aí, fazendo gêmeos aí, que eu falei, olha, o homem e seu aspecto especial na criação. Não é? É interessante que em toda a criação, desde da primeira criação, desde que Deus começa a iniciar, na narrativa bíblica, toda a criação está lá, e Deus formou, e Deus fez, e Deus formou, e Deus fez. Na questão do homem, não é fez, façamos. Está no plural. Está no plural. Alguns teólogos, não é? Também teólogos judeus, hebreus, dizem que esse plural está porque Elohim, que é a palavra Deus em hebraico, significa também um Deus plural. Um Deus plural. É complicado entender isso. Pode-se interpretar deuses. No princípio eram deuses. No princípio criou deuses. Mas esse Deus não é vários deuses. Não é um politeísmo. É um Deus que é múltiplo em si mesmo. Que coisa fantástica. Não é coisa que a gente não entende. Hoje, pela ciência, se nós transformarmos isso em entendimento humano, preste bem atenção no que eu estou falando, em entendimento humano, a física quântica, ela consegue provar que é possível uma partícula estar em dois lugares ao mesmo tempo. Em dois lugares ao mesmo tempo, a mesma partícula. Ou seja, em tempo e espaço, porque o funcionamento de tempo e espaço no universo quântico, do quanto, é diferente do nosso, e é possível. Então, entendendo assim, para Deus tudo é possível. Isso também é um problema que não me dá nenhum problema, não me causa nenhuma crise. Eu não consigo entender, porque quem que pode entender o Senhor? Paulo diz: quem entendeu a mente do Senhor? Ninguém pode, Aline, entender a mente do Senhor. A mente do Senhor é isso que é fantástico nós estudarmos, não é? A palavra façamos, ou seja, quem é que Deus consultou? O Espírito Santo? O Filho? A teologia do Novo Testamento vai dizer que sim. A teologia do Antigo Testamento vai dizer talvez, porque ele pode estar consultando também os anjos, ele pode estar consultando toda a criação. Há uns que até dizem façamos, que ele está consultando a própria terra. Ele está dizendo para a terra, não que a terra tenha vida, mas que ele dá o poder de dar a vida para a terra, dizendo para a terra, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, porque nós também somos o quê? Do pó da terra. Se veja bem, às vezes lê a Bíblia e fica assim meio, sabe, fechado. Existe uma escola que não é, ela é uma escola chamada dogmática. O dogma é um problema. O dogma ele é bom, ele estuda coisas de Deus, da religião,
do cristianismo, mas quando o dogma ele se engessa, ele fecha o nosso entendimento, é complicado. Aí você não consegue pensar diferente. Nós temos que pensar em todas as vertentes de Deus. Isso não altera Deus. Para mim, irmãos, torna Deus muito mais rico ainda, muito mais profundo, muito mais maravilhoso. Então eu vejo aqui Deus consultando o Filho, vejo Deus consultando o Espírito, vejo Deus falando com os anjos, vejo Deus falando com a terra, vejo Deus criando o homem com todos esses itens, com essa panóplia, não é? Desse concílio, dessa conferência divina. Criação fruto de uma conferência divina. Por isso que eu precisaria abordar o assunto. Estão entendendo? Nosso discipulado, isso que é maravilhoso. Discipulado renovo é para abrir a nossa mente. Como alguém disse ontem no culto aqui, não lembro que alguém falou, alguém disse que a escola renovo é a escola de pessoas que estão crescendo, se intelectualizando, não no sentido orgulho, porque nós temos que aprender, passar para as pessoas. Uma vez está na escola com um professor, está numa faculdade, numa universidade, e vem um professor com o dogma dele também, o dogma científico, porque dogma não é só dogma religioso, tem o dogma científico, tem o dogma teológico, e aí vem com aquela estrutura toda e você tem capacidade de discutir, de desenvolver assuntos. Isso é muito importante. Eu na escola teológica, eu fiz Seminário Batista em São Paulo, e eram professores qualificados. O meu diretor era conhecido no Brasil todo, Ernesto Nini, batista e professor catedrático. O homem era uma sumidade. Entretanto, eu fazia perguntas que eu sempre questionei. Eu nunca engoli tudo. Eu sempre questionei. Por exemplo, capítulo 1 de Gênesis tem uma narrativa no hebraico. O capítulo 2, os estudiosos veem que o hebraico do capítulo 2 é mais antigo do que o hebraico do capítulo 1. Mas por que está capítulo 1 e capítulo 2? Não deveria estar o capítulo 2 antes do 1? Enfim, por quê? Porque eu falei, é escrito por homens. E homens estão condicionados ao tempo e ao espaço. Agora, isso não faz diferença nenhuma entre nós e Deus. Amém? Deixa eu só fazer uma pergunta. Nesse caso, baseado na pergunta que o Afonso fez, não é porque a gente tem fé que significa necessariamente que a gente não possa questionar. Não, e deve questionar. Porque eu sempre tenho isso na cabeça, porque eu questiono muita coisa. Muitas vezes eu não falo, mas está lá dentro, assim, meu Deus. E as engrenagens funcionando. E aí eu fico assim, será que eu estou fazendo certo de questionar, de querer entender melhor a situação? Ou eu simplesmente tenho que abaixar a cabeça e aceitar? Por exemplo, a narrativa da criação, essa narrativa que a gente tem no Gênesis, é uma narrativa conhecida antes que Moisés, segundo a tradição evangélica, escrevesse o Gênesis. Essa narrativa a gente tem já entre o pessoal, o povo da Mesopotâmia, já entre as pessoas, não é? Já há a narrativa dessa na teologia, na filosofia, por exemplo, da hindu, na filosofia chinesa, já existem narrativas, por exemplo, do dilúvio. Não é só a Bíblia que tem. Nós pegamos a Bíblia porque nós somos dogmáticos, nós fechamos, temos que abrir a mente. Abrir a mente não significa ser liberal, não significa duvidar de tudo, mas abrir a mente ou questionar vai alterar a natureza de Deus? Vai mudar Deus? Não muda. Agora, o problema é o medo de questionar, e temos a questão questionar e medo de questionar. Aí é um problema. Porque nós aprendemos, as crianças aprendem, cuidado, se falar mal de Deus vai para o inferno, não temos essa pressão em cima, as crianças já crescem assim, nós crescemos assim na igreja, mas nós temos que dar liberdade para os nossos filhos pensarem, o que isso vai alterar a salvação deles, o que isso vai alterar Deus na vida deles. Deus continuará sendo Deus e agindo como Deus, amém? Amém. Então, questionar faz bem, ler. Paulo diz, examina tudo, retém o que é bom. Paulo diz a Timóteo, leia. Paulo diz a Timóteo, me traga os livros, principalmente os pergaminhos, ou seja, ele tinha livros, estudava filosofias, ele estudava ciência, medicina. Pergaminhos os pergaminhos que ele tinha do Antigo Testamento, pelo menos o que ele tinha de material, porque ele era um homem que estudava. A dúvida significa que somos limitados, né? A dúvida.
Sim. E também não quer dizer necessariamente que pelo fato de questionar a gente esteja duvidando, é só simplesmente para a gente conseguir entender melhor. E Deus nos convida para questionar. Sim. Deus nos convida. Isaías 1,18, alguém pode ler para nós aí? Leia numa versão, quer ver? Na minha versão, eu vou ler na minha versão, o Isaías, né, que eu falei para vocês? 1,18, na minha versão, ó, para vocês terem uma ideia. E não é problema, por isso que hoje eu ia dar a aula 7 e 8, falei, não, vou dar a aula 7 porque hoje vai ter coisa para perguntar, o pessoal vai questionar hoje. Hoje vai ser uma disciplina que vai dar muito pano para manga, então eu vou só me limitar a ela hoje. Isaías 1,18. Muitas vezes a gente não cresce com... Assim, na minha casa não teve isso, graças a Deus. Meus pais sempre me estimularam a questionar, mas quando você cresce num ambiente cristão, muitas vezes você é podado de questionar. Sim, é. E o fato de você perguntar e tudo mais, e querer saber mais, você está sendo blasfemo. Olha, eu fui, logo me converti, eu fui para a escola dominical. E eu me lembro que o professor da escola dominical, ele falava assim, para os alunos, cuidado com essa história de dinossauro, essa história de milhões de anos que existiu, tudo isso é mentira do diabo, o homem inventa isso. Na verdade, para cada dia está provando mais. Portugal é um berço de descobertas de fósseis de milhões de anos, e não dá para duvidar, é milhões de anos mesmo, anos segundo o nosso conceito. Agora os anos que a Bíblia está falando das eras primitivas, as eras mais primitivas, é segundo o nosso conceito? É claro que não, é outro tempo, é outro espaço, nós temos que entender isso. O homem, para chegar à Lua, ele demora 30 dias, não sei quantos dias, 10 dias, 15 dias, num foguete super. Para ele chegar no Sol, não sei quanto tempo. Para ele chegar no final da galáxia, ele vai viajar a vida inteira, vai ter que viver 1 milhão de anos, então não vai chegar lá. Para chegar então no outra galáxia que é aqui vizinha, então ele vai ter que viver 1 bilhão de anos. E Deus criou tudo isso, segundo a palavra, num dia, num momento. Agora, que momento é esse? Momento cósmico. É um momento que não dá para medir pelo tempo e espaço nosso, pelo cronômetro. Então a gente tem que parar de menos, Jesus, menos. Olha, a minha versão aqui, de Isaías 1,18, diz assim, a minha versão. O Senhor Deus diz, venha cá, vamos discutir esse assunto. Diz assim a sua também? Como que diz a sua aí? Venha cá. O Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir este assunto. Está vendo? Vim depois e arrazoemos, diz algumas versões. Vim depois e arrazoemos. Você vê como, olha a tradução já. A própria tradução, por vezes, que nós temos, ela se torna o quê? Uma tradução também cheio de conceito, como eu falava daquela palavra aqui, o conceito... Não, de conceito de legalismo religioso, de dogmático. Os próprios tradutores são dogmáticos. Eu me lembro de um professor de grego, eu conhecia um professor mais conhecido, ele conhecia o sânscrito, ele sabia interpretar, ele sabia os hieroglifos, era um cara estudou nas melhores universidades aqui da Inglaterra, um homem conhecidíssimo, foi morar lá no interior de São Paulo, eu conheci ele andava com uma cadernetinha na mão, apontando nomes, ele estudava, era estudioso da raiz. Ele disse para mim que o Novo Testamento, se fosse traduzido literalmente, seria uma versão completamente diferente que nós temos. Não deixaria de ser o Novo Testamento, não deixaria de ser as cartas, não deixaria de ser o relato de Jesus, mas quebraria muitos dogmas que os homens escrevem. Hoje nós estamos aqui aprendendo, e isso não muda nada da Bíblia. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus, e o Senhor nos convida. Como é que está na sua versão, Sara? Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Olha aí, vamos debater, vamos discutir, vamos desenvolver. Agora tem aquela versão, vim depois de arrazoemos. A palavra arrazoar também é isso. Aqui está iargime.
E ergui-me, diz o Senhor, e perguntar-me. Diz aí, ergui-me e venha discutir comigo. O meu fala, vamos refletir juntos. Sim, vamos refletir juntos. Aí, não é Deus dizendo assim, vem discutir comigo que você vai apanhar, viu? Venha discutir comigo que eu vou dar um banho em você, que você está discutindo com Deus. Não é nesse sentido. Deus é um Deus carinhoso, como um pai diz, vem cá, filho, vamos explicar, vamos desenvolver, vamos discutir. Como é que está a sua versão, Sara? Bonita essa versão? Vinde agora e vamos debater juntamente. Vamos debater? Amém, que coisa linda, hein? Então, esse homem aí, fruto de uma conferência divina. 1, 2 aí, Emília. Dotados dos atributos divinos e das partículas terrenas. Não foi isso? Deus pegou o homem do pó da terra, formou ele, soprou nele o fôlego de vida. Qual o problema de Deus falar também para a terra? Qual o problema de Deus falar para as partículas? Façamos homens, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já pensaram nesse termo? Eu nunca pensei nisso, pastor. Tem que pensar. Tem que pensar. Deus ordenando. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amalgamando o material com o divino. Já pensou? Coisa linda. O que nós somos? A Bíblia diz, somos pó. E vocês sabem que nós temos todos os elementos químicos que há na Terra. Todos. Potássio. Temos o que? Me ajudem aí. Temos o que? Ferro, cálcio, magnésio, água, álcool. Temos álcool também, ué. E dá um vinho, tem um álcool. Então temos tudo. Qual o problema? Glória a Deus. Façamos. Louvado ao nome do Senhor. Está entendendo? Então, cuidado com os dogmas. Nada contra os dogmas. Quando o dogma ingesta uma pessoa, ele embota a mente dela. A pessoa fica impossibilitada de pensar além da caixinha. Pensar além da caixinha. Jesus pensou além da caixinha. Por isso que Jesus foi perseguido pela religião. Sabe quem matou Jesus? O dogma. Quem matou ele foi o sinédrio. Foram os religiosos que julgaram ele e colocaram ele para o Império Romano. Vamos lá, 1.3, porque não é o nosso tema. Vamos falar sobre isso depois. 1.3, Emília. Um homem que é um eu coletivo, ser humano corporativo. Então, quando Deus cria o homem, Deus está vendo no homem, não só apenas um homem. Ele está vendo um ser, um eu coletivo, um ser corporativo. O que também não isenta e não causa nenhum escândalo pensarmos que Adão não era só um homem. Adão poderia ser uma raça que Deus criou. Qual o problema? Ele criar uma raça. Ele cria ele cria 1000. Ele diz que ele cria todas as estrelas, ele chama cada um pelo seu nome. Qual o problema? Aliás, eu gosto muito mais de pensar nisso. Pensar assim é bom, pastor. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu lembro muito bem, deitado na calçada lá, e aí olhava para o espaço, como é que conheceu e tal. Aí vinha sempre atender aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, aquela coisa. Sim, E a pessoa fica só perguntando, mas aí quando você cria esse leque de opções... Amém, é verdade. Na minha cabeça... E todas são possíveis, e nenhuma delas altera Deus. Em relação a esses pensamentos que você está falando, eu sempre tive e tenho até hoje... Fala assim, que aqui o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas Deus criou o universo. E em outros lugares, será que imagem que Deus tem? Agora uma pergunta para vocês. A imagem Jesus disse assim, meu pai trabalha até hoje e eu também. Quero fazer uma pergunta para vocês. Deus deixou de criar? Claro que não. Será que Deus só criou esse universo? Claro que não. Pastor, eu acho que a partir do momento em que Deus põe dentro de cada criatura a sua partícula, a sua própria partícula, a partir daquele momento é a criação dele. Então Deus está até hoje criando cada coisa, cada broto de árvore que nasce nessa terra ou em qualquer lugar. Sim. Eu vi uma foto, não sei se vocês viram uma foto do Vitor, tá bonita aquela foto com a minha netinha, o Vitor, não é? Tiraram esses dias aí a foto, ficou tão linda aquela foto que eu peguei, me veio a imaginação. Eu disse, as nossas memórias nunca morrem.
elas ficarão perpetuadas em nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos. Essa partícula divina nunca morre, ela perpetuou em nós, eternizou em nós. E ela é tão poderosa que nós eternizamos de nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos. Por isso o termo família, quando o Senhor diz família, unidade, quando ele fala de fidelidade, é por causa disso. É por causa dessa partícula que é tão santa que nós temos que cuidar, guardar, preservar, que é maravilhosa. Amém? Mas temos que caminhar. Meu Deus, amanhã é feriado, eu sei que podemos ficar mais 10 minutinhos, mas não dá. Vamos lá. Não, pastor. Pra mim não é não, amanhã eu trabalho. Eita vida, tá vendo? Esse é o povo trabalhador, glória a Deus. Vamos lá então agora para a próxima página, não é? Agora a leitura é Sara, com essa voz bonita e forte, para que todos possam ouvir. Imagem refere-se às partes interiores e aos atributos de Deus. Dizer que somos a imagem de Deus significa que temos mente, vontade e emoção, assim como Deus. Portanto, as funções humanas do pensamento, opinião e sentimentos se parecem com as de Deus. Imagem também se refere aos atributos de Deus como amor, luz, santidade e justiça. No entanto, para que tenhamos a realidade desses atributos, precisamos da vida de Deus e nós como nosso conteúdo. Semelhança refere-se ao corpo exterior, mesmo antes de corporificar-se. Deus já aparecia no Antigo Testamento em forma de homem. Gênesis 18, 1, 2. Ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, o homem não era um ser apenas, mas representava toda a humanidade. Portanto, era como um vaso, um recipiente criado à imagem e à semelhança de Deus, para expressar o próprio Deus. Amém. Você veja ouvir um autor, nem o autor aqui, o livro é bom, o material que eu estou dando para vocês é bom, ok? Mas também, o próprio autor, parece que ele é um pouco dogmático, ele está limitado a algumas ideias ainda, o autor, mas é um material bom. Por isso que eu falo, examinar tudo e reter o que é bom. Você nunca vai encontrar, nem eu, nem mim, nem ninguém, né? Um livro, um material que seja perfeito. Nós vamos sempre ter em nossas mãos códigos, tentativas, escritos, livros, teses, temas, que vão abordar sobre Deus, sobre a criação, sobre o homem, mas com grau de limitação tremendo em relação a Deus. Mas podemos ter o quê? Eu usei aqui uma palavra, né? O ponto 2 aqui, esposa, como é que está? Imagem do humano, homem, em relação ao divino. Amém? Imagem do humano homem em relação ao divino. Qual a relação que temos desta imagem? Temos a imagem e semelhança. Qual o significado dessa imagem? De onde vem a palavra imaginar. Podemos ter aqui um Deus também que tem o sentido, façamos nossa imagem, mas também no sentido de Efésios 2:10, um Deus artista, um Deus que é criador, que faz as coisas com detalhes, com requinte de detalhes, que tem uma imaginação fértil. Podemos também dizer, façamos uma imaginação maravilhosa deste homem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Isso é fantástico. Porque a gente olha o Deus, né? De repente Deus criou uma máquina assim, não temos uma ideia assim. A nossa ideia de Deus, muitas vezes é isso, um ser cabelo branco, barbudo, que nós vemos aí desenhados lá em Roma, por Michelangelo, aqueles artistas, e que ele põe o dedo assim e começa a fazer mecanicamente. Não, temos aqui um Deus que usa métodos fantásticos, né? Métodos maravilhosos. Então, 2:1 aí o que diz? Atributos divinos implantados no homem, essência. É isso que o Guto falou, semente. Esse atributo divino, essa semente de Deus, implantada no homem. Maravilhosa, uma semente eterna. Ela é tão poderosa, essa semente ela é uma semente divina. Ela é tão poderosa que se caísse lá não destruía. Entretanto, não destrói, constrói. Olha o poder dessa semente. Hoje, uma molécula, hoje uma partícula, por exemplo, de um átomo, que se chama bomba atômica, dependendo da partícula pequena é capaz de destruir essa sala toda.
Uma, se for manipulada, bum, explode tudo. Por isso Einstein, Van Braun, esses grandes cientistas que os americanos e os russos e os alemães pegaram para estudar a física, foram homens que entenderam algumas leis das partículas. Por isso temos a bomba atômica, temos a bomba de nêutron, a bomba de hidrogênio, que são partículas que, manipuladas e espoletadas, explodem uma partícula. Bum! Dizem os cientistas, os físicos, que eles falam de que o universo ele tem a chamada singularidade. Já ouviu falar disso? Steve Hawking falava sobre isso, Albert Einstein falava sobre isso, a singularidade que é um ponto do tamanho, eles calculavam do tamanho da cabeça de um alfinete, que a partir daí explodiu tudo no universo. Já imaginou? Chamado Big Bang. Como é que fica um negócio desse? Uma coisa doida. Entretanto, Deus coloca uma partícula dele, atributos divinos, essa partícula implantada no homem, essa essência, aleluia, e nós estamos falando dele aqui hoje. Se não fosse assim, Miriam, não saímos aqui. A gente adora, temos que adorar esse Deus a cada dia, saber que Ele cuida de cada detalhe, e aquilo que parece catastrófico, parece destrutivo, Deus usa a explosão para a implosão, a destruição para a edificação. Nós não conhecemos a mente de Deus. A gente vê um tipo de um país aí destruído, mas o que está acontecendo no mundo de Deus, na esfera de Deus? Naquele momento, naquela fração de segundos, na outra esfera, o que está acontecendo? Com certeza Deus está trabalhando. Deus sempre usa matéria-prima para refazer as coisas. Amém, amor? Ele está fazendo isso em nós. Por isso que a gente tem essa escola aqui discipulada. 2:2 aí, esposa. Isso significa mente, vontade, emoção. Então, quando nós falamos imagem de Deus, temos que entender esse atributo. Essa partícula divina é a partícula que Deus possui. Deus possui mente, vontade e emoção. O texto hebraico que fala aí, Deus vinha na viragem do dia conversar com o homem, a versão hebraica, você vê como o dogmático traduz uma forma, porque é muito infantil, é muito emoção, é um Deus muito carinhoso. Diz assim que Deus vinha entreter-se com o homem, como uma criança, um pai brinca com um filho, um pai que vem do trabalho, por exemplo, na tarde, ele está com uma saudade do filho, aquele filho que nasceu, ele vem lá brincar, morder, apertar a bochechinha do filho, brincar com o filho, tem saudade. É dessa forma que Deus trabalha, é nessa emoção, coisa linda. É assim que Deus trata nós. 2.3 aí. Também amor, justiça, luz, santidade. Tudo isso Deus colocou em nós. Amor, justiça, luz e santidade. Quando o homem cai, qual o problema da queda? Que tudo isso aqui foi desfigurado. Esse é o grande problema da queda. O que é a queda? A queda é o homem permitir que a partícula de Satanás entrasse. Entrou. E quando entrou, desfigurou tudo, desconfigurou tudo. É como um vírus que entra no computador. Como é que é chamado depois? Fica o quê? O computador fica desconfigurado, hackeado. Perverteu o computador, tirou a originalidade dele. O pecado tirou essa originalidade tão linda. E o que Deus está fazendo conosco? Restaurando essa imagem. Todo dia. Trabalhando em nós. Amém? Continuemos a leitura aí. Semelhança agora. Vamos lá, vou voltar para a semelhança. Leia para nós, Aline. Semelhança. Semelhança refere-se ao corpo exterior. Mesmo antes de corporificar-se, Deus já aparecia no Antigo Testamento em forma de homem. Gênesis 18, de 1 a 2. Ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, o homem não era um ser apenas, mas representava toda a humanidade. Portanto,
era como um vaso, um recipiente criado à imagem e semelhança de Deus para expressar o próprio Deus. Amém. Então, olha, semelhança e as suas implicações. Você viu que o autor fala semelhança, ele quase que, isso chama-se antropoformismo. Antropoformismo. Toda vez que aparece Deus, por exemplo, em Gênesis 14, aparece lá uma figura de antropoformismo, que é chamado quem? O sacerdote Melquisedeque, aparece para Abraão. Já deu ali tempo, você vê como que é. É uma batalha. Opa, graças a Deus. Antropoformismo. E você está em dois tempos também. Que maravilha, tempo e espaço, aqui o negócio está evoluindo. Está evoluindo. Então, o antropoformismo é isso. Vamos dar ao homem, dar a uma imagem, dar a um ente a característica divina. Chama-se antropoformismo. E aparece várias vezes. O anjo do Senhor, por exemplo, você já leu a Bíblia? E apareceu de um anjo do Senhor. Significa que era o próprio Senhor, mas em figura de homem. Mas não significa que isso é a semelhança, que Deus é homem, ou Deus tem uma figura humana. Não. A ideia é essa, é a capacidade de ação. Deus criou o homem, a sua imagem, com todos esses atributos, e também esses atributos, eles são semelhantes ao de Deus, por quê? Porque eles não são atributos passivos, eles são atributos ativos, ou seja, Deus fez o homem ativo, capacidade de ação. Temos aqui o nosso querido filósofo, teólogo, escatólogo, o Afonso. Não só ele dirige um ônibus, ele tem a capacidade de ação. Olha, ele tem sobre ele o cuidado de pessoas, desde jovens até 99 anos. Olha o cuidado, mas ele tem a capacidade do quê? De ação. Ele está conduzindo. Ele é um representante que tem ação, que ele dirige o veículo, ele sabe todos os aspectos que conduz aquela máquina, e dentro daquela máquina tem a representação dele também. São seres humanos. Ou seja, ele é representante de todo um grupo de pessoas que está lá dentro. Deus deu essa capacidade do homem. É por isso que eu fiz que o homem é um eu corporativo. Quando Adão caiu, toda a raça caiu. Adão era o cabeça de uma raça criada. E quando Adão caiu, Emília, toda a raça caiu. Essa capacidade de ação Deus deu para nós. 3:2 aí, quem pode ler para nós? Guto, dá para ler aí? Mobilidade, expressão, agilidade. Amém? Mobilidade, expressão, agilidade. Por isso que eu disse lá um sentido metafórico e um sentido antropomórfico. Quando a gente vê o Deus se manifestando, principalmente no Novo Testamento, você não vê. Só vê no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento Deus já vem em forma de homem. Na pessoa de quem? Jesus. Deus conosco. Emanuel. Deus conosco. No Antigo Testamento era só uma figura. Pode ver. Era só uma imagem. É só uma semelhança. Mas no Novo Testamento Jesus vem em toda a sua plenitude. E o que ele faz? Age, come, avança, prega, dorme, levanta, anda pelas águas, enfim, é um Deus com mobilidade, com expressão, com agilidade, e isso ele deu também para nós. Amém? E semelhança também, 3.3 aí, Guto. Semelhança, figura de linguagem. Figura de linguagem. Sentido metafórico. Metafórico. Significa que Deus está lá no céu e tem a nossa cara. A nossa. Até porque... Agora, sim, existe na esfera divina uma pessoa que é homem e Deus ao mesmo tempo. Está lá. Quem é? Jesus. Isso é incrível. Quando fala também a gente no céu, tem um corpo transformado, né? Ou seja, talvez não vamos ter, né? Sim. Agora esse corpo é um corpo assim, com essa nossa morfologia, com essa nossa estética, com essa nossa plástica.
com essa, não é, nossa estrutura, olha, eu duvido, porque eu acho que Deus tem um corpo para nós. Por isso que eu disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Essas moradas são esses corpos, moradas, corpo glorificado, não é morada a casa. O nego já pensa que é casa. Eu me lembro que quando minha mãe, crente, abençoada, morava naquela casa do BNH, não? BNH que falava? Aquelas casas com a minha mãe começou a construir a casa, reformando, a casa ficou muito boa, tá? Mas a minha mãe falava, logo nós vamos sair dessa casinha e Deus vai preparar uma casa grande para nós no céu. É a linguagem, ela aprendeu assim. E ela imaginava uma casa mesmo, uma casa de ouro. Quem tem 90 anos, com 90 tem um aspecto, com 20 tem outro, né? Então, você veja bem. Não dá para ter um padrão. Agora sabemos que teremos um corpo glorificado, mas não será padronizado com esses padrões que nós temos aqui. Tudo é figura de linguagem, antropoformismo, tudo é sentido metafórico, uma metáfora, ou seja, é uma linguagem, é uma forma de entendimento, é uma ilustração, porque Deus, ele é inescrutável, Deus é um Deus maravilhoso. Continuemos a leitura. Agora vamos para a Camila, palavra domínio aí. A palavra domínio significa não somente autoridade, como também um reino de Deus, um reino onde Deus pode ter autoridade. Por meio desse homem corporativo, ele quer ter um reino, uma esfera na qual possa exercer o domínio. Deus espera que o homem exerça sua autoridade para que o seu reino possa vir à terra, sua vontade seja feita e sua glória possa ser manifestada. Amém. É isso. A criação com autoridade para governar. Por isso que ela é especial, a criação do homem. Eu coloquei aqui essa ideia, elevado acima das demais criaturas. Deus deu autoridade. E Deus disse, você vai ser meu representante. A igreja, ela é representante da autoridade de Deus na terra. Ela governa. Nós temos que ter essa autoridade. Deus nos deu. Não é para o nosso orgulho, não é para a nossa vaidade, não é para a nossa vanglória, com humildade, mas Deus deu à igreja, é o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, nós somos a expressão, aleluia, desse ser corporativo chamado igreja. Olha aí, novamente, um homem corporativo, igreja do Senhor, e Ele nos deu autoridade. Essa autoridade que Deus tinha dado a esse primeiro homem, da criação primeira, né, da criação original, ela tinha capacidade de domínio. Quais os reinos que o homem dominava e ainda domina? Quais são? Quem pode ler ali os reinos? Consegue ler daí? Sara? Animal, vegetal, mineral, espacial. Eu coloquei espacial, não sei se... Porque eu estou entrando com os reinos aí, que eu pus até especial. Eu pus o espacial, porque eu acho que é um reino espacial. Tem que ter. Tem o reino animal é o reino dos seres. O ser humano é a coroa da criação. Depois temos aquilo que os biólogos, os estudiosos começam a fazer as escalas de seres, não é? Se você for um biólogo aí, evolucionista, ele vai dizer dos hominídeos, dos bípedes, não é? Que o homem vai descendo até chegar ao macaco, depois do macaco desce até ser. Quer dizer, a evolução tem toda essa escala, essa escada. Deixa os evolucionistas falar, não é o caso aqui. Mas em tudo isso, nesse reino animal, quem é o cabeça? O homem que Deus criou. Ele deu esse domínio, esse governo. Temos o reino vegetal. Vegetal falamos do quê? Plantas. Nas plantas estão configurados o quê? Flores. Nas plantas estão configurados o quê? Árvores. Os alimentos. Os frutos. Temos aí, não é? Melancia. Temos manga. Temos, enfim, não é? Temos um reino maravilhoso que cobre toda a terra. Temos o reino mineral. As pedras. A geologia. A água faz parte do reino mineral. Então se veja bem. E temos o reino espacial, que é o reino do vácuo, das moléculas, do invisível, que o homem domina também. Está falando que o homem domina? Está falando aqui sobre a bomba atômica. O homem consegue vazar as esferas
Ele sai da atmosfera e vai para a isosfera, ionosfera, tribosfera, não sei, tem tanta coisa aí. Ele vai. Alguns querem dominar até o reino espiritual. É verdade. Você viu o vídeo que eu mandei hoje? Cara lá. Não. Mandei o vídeo para vocês. Veja como você está dando lá. Não. E ele diz assim, ó, venha para minha igreja. Pode ser de outra igreja, não tem problema. As profecias que não se cumpriram na sua vida, as minhas se cumprem. O cara é fera. Falei, meu Deus do céu, é muita loucura, não é? E tem o reino também, não é? O reino dos debilóides, tem o reino do, não é? Tem todo o reino da religiosidade, que é a loucura. Mas tem. Vocês não viram antigamente? Havia na Guiana um americano chamado Tim Tones. Jim Jones. Jim Jones, né? O Tim Tones era o... perdão, o Tim Tones foi depois Chico Anísio que fez uma paródia do cara. Jim Jones. Ele veio dos Estados Unidos, né? Um cara que era pastor e tal, induziu não sei quantas pessoas, 900 pessoas ou mais, 900 e uns 600. a se suicidarem, para ir para o paraíso. Morreu todo mundo. Conhece a história? E ele disse que recebeu revelação. Se um dia o pastor Bonani começar a manifestar isso, por favor, visita para o Conde Ferreira, a oração de libertação, Magalhães Lemos, por favor, porque o negócio não está certo. Não, já teve pastor vendendo terrenos lá no céu. Tem também, vendendo semente, o cara que vendia semente aí para curar, por exemplo, a Covid, tem muita loucura. Agora, é nesse sentido que eu digo, em tudo isso, um Heráclito, um filósofo grego, falava sobre ética, respeitar o ser humano, ir além dos seus limites, aprender todo dia, ver as fraquezas. Você que é forte, fortalece, questão de maturidade. O mais maduro ensina o menos maduro, o menos maduro se sujeita ao mais maduro, enfim. Então Deus deu toda essa sabedoria do Logos para nós, amém? Para aprendermos. Ok, gente boa? Terminando a leitura aí. Criando o homem, Deus passou a ter um complemento e companhia. Nós somos o complemento e a companhia de Deus. Essa criação é única, pois só ela pode receber a vida divina e ter comunhão com o seu Criador. Louvado é o nome do Senhor. Tudo mais é criatura. Não existe um relacionamento, nem um doar-se, não existe arrependimento, nem perdão. Somente com o homem, Deus mantém um diálogo interior, expressando sua vontade e fazendo com que o homem mude seu curso, indo ao encontro dele. Amém? Não significa que Deus não se comunique com as demais criaturas. Ele tem seu código, suas codificações. Mas com o homem, ele tem a sua intimidade. Amém. Que Deus o abençoe. Amém? Meus queridos, graça e paz. Até a próxima aula. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Caiu aqui o vídeo, mas nós vamos aí conseguir fazer uma edição abençoada. Que Deus te abençoe e te guarde. Próxima aula, segunda-feira, é dia 27. Dia 27 de fevereiro. E nós vamos estudar dia 27, adiantando aqui, tá bem? Capítulo 8 e capítulo 9. Leiam em casa. Os dois capítulos, é curtinho, dá para ler muito bem. Temos que desenvolver capítulo 8 e capítulo 9, porque são temas muito parecidos. Que Deus abençoe a cada um. Um abraço no teu coração. Obrigado e até a próxima, em nome de Jesus. Amém, jovens? Amém.